Olá, seja bem-vindo ao canal 14NET Anápolis. Hoje tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do canal 14 o Fernando Nunes, da IEL. Tudo bem, Fernando? Eu que agradeço, Fernando Dutra, é um prazer muito grande para nós do Sistema FIEG, SESI, SENAI e IEL, falando aqui em nome dessa instituição que completou 53 anos em Anápolis. Para nós é uma honra poder vir aqui e compartilhar com você os nossos conhecimentos. Que bom, Fernando. Eu estava observando aqui que eu ganhei aqui do Fernando as informações sobre o IEL, e é grandioso, viu? É um programa espetacular que trabalha com aprendizes, no jovem aprendiz, estágios e cursos, né, Fernando? É isso mesmo, né? O IEL, ele completou agora 53 anos, estamos em Anápolis há 50 anos e há 53 anos em Goiás, contribuindo aí com o desenvolvimento das empresas e também das pessoas. A referência do IEL sempre foi o estágio. Nós temos hoje, a nível nacional, um reconhecimento muito grande. Quando se fala em estágio, se lembra em IEL. E há 53 anos, o IEL vem contribuindo aí com o desenvolvimento da nossa cidade, levando aí esse jovem, o jovem aprendiz ou o jovem estagiário, a inseri-los aí no mercado de trabalho. Fernando, então, o IEL, ele trabalha direcionado ao jovem aprendiz, o estagiário, o estágio, né, para a pessoa. E quem é essa pessoa que é beneficiada? Para ser estagiário, o primeiro passo seria esse jovem ter 16 anos, estar estudando, seja ensino médio ou ensino superior, graduação, até algumas pós-graduações são autorizados pelas instituições de ensino, então ele pode ser estagiário nosso. O jovem aprendiz é de 14 a 24 anos, então são duas leis, duas regulamentações em que o Instituto aí tem capacidade técnica para atender aqui o povo anapolino. Temos aí hoje quase 500 empresas parceiras do IEL, e esse rol de empresas oportuniza aí estágio e também o aprendiz para o nosso jovem anapolino. Então isso é muito interessante, Fernando, quer dizer que já tem a parceria com as empresas. Na realidade, eu costumo dizer, Fernando, que o conhecimento, a universidade ela tem que caminhar junto com o conhecimento, que é a academia juntamente com as empresas. Então, o empresário, quando ele cria esse mecanismo, né, de abrir aí uma oportunidade para esse jovem que está na universidade, ele ter a oportunidade de ir para uma empresa, é muito bom. É o ganha-ganha, a empresa ganha porque capacita alguém que está estudando, ganha o estagiário, que entra numa empresa e ao final do contrato ele é efetivado, e ganha o IEL, que tem aí a missão de ter uma responsabilidade social. Então, todo mundo ganha. É uma mão dupla mesmo. Ele já pega a pessoa bem formada, né, Fernando? Ele está precisando, a pessoa também que está se formando em qualquer especialidade ou em qualquer curso, ela também quer uma oportunidade do trabalho, né, do emprego, né? Eu fui estagiário do IEL, então eu posso falar com toda a minha propriedade de conhecimento. Isso há quase 20 anos atrás, fui estagiário. Entrei numa empresa, aprendi muito. Na realidade, o estágio é a primeira oportunidade que a gente tem para a gente aprender, porque você tem a universidade que te dá a base teórica, mas a prática realmente quem te dá é o dia a dia. Então, oportuniza duas linhas de trabalho, o conhecimento juntamente com a prática. Isso é muito interessante, Fernando, porque a gente vê que às vezes a pessoa que está lá estudando, ela tem uma dificuldade de adentrar, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, né? Há uma dificuldade mesmo pelo até o volume, né, de pessoas que estão praticamente no mesmo segmento daquele. Às vezes há um excesso de oferta de tanta mão de obra e muitas das vezes, hoje, até estava conversando com uma pessoa anteriormente, que tem a questão da preparação, da técnica do profissional, né? Hoje nós temos, às vezes, muitas vagas, mas não estamos tendo a pessoa realmente capacitada tecnicamente para exercer aquela profissão. É por aí mesmo? O IEL já abrange esse lado também para colocar, já entregar para o empresário, para a indústria, para o comércio, ele entrega já pronto, o estagiário já todo qualificado? Todo qualificado. Na realidade, quando a gente tem a oportunidade de colocar um estagiário dentro de uma empresa, já é uma oportunidade que a empresa efetivamente contrata aí um jovem que ele está se capacitando dentro de uma academia ou uma escola, traz esse jovem para dentro da empresa e ele vai se desenvolver ali, ele vai receber algumas formações no dia a dia da empresa. Eu costumo falar que a prática ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. E aí a gente tem um outro problema, que é a escassez de qualificação.
Hoje as empresas elas estão passando por grandes dificuldades, por quê? E aí eu costumo dizer, Fernando, que o empresário hoje ele não vai achar um profissional pronto. Ele precisa ter a consciência de que ele precisa moldar esse estagiário, esse aprendiz, para que realmente ele não tenha essa escassez que nós estamos hoje passando. Pegar um exemplo aqui, você é da área de publicidade. Hoje, para você achar um publicitário afinado de acordo com a demanda da sua empresa, não é fácil. Mas se você trazer um estagiário, você consegue moldar ele e acabar, no final do contrato, ficar com ele pronto e preparado para a empresa. Apesar que eu já observei que a FIEG já trabalha assim, paralelamente com aquela necessidade do empresário, né? Quando você entrega o estagiário lá, ele já está quase pronto. Quase pronto. Quase pronto. Sistema S hoje, a gente está aqui falando em nome do IEL, mas a gente sente muito orgulhoso. Nós vamos terminar agora o ano de 2022, o Senai com um rol aí de quase 500 mil de profissional capacitado. Isso bom. Só no estado de Goiás. Ou seja, quase 500 mil, isso a gente for comparar aí, daria quase uma cidade de Anápolis de gente capacitada. Então o Senai tem essa expertise, o SESI tem uma expertise muito grande de formar e capacitar aí o jovem na primeira fase escolar, que é o nosso ensino médio, cuidar da saúde desse jovem que já é um trabalhador da indústria, e o IEL entra nessa linha, né, de pegar esse jovem e levá-lo para o mundo do trabalho. Então, são 3 instituições, juntamente com a federação, que a gente tem levado aí o grande índice, né, de ter pessoas no mercado de trabalho. A gente costuma falar que hoje tem vagas que está aberta aí no Cine, vagas que estão abertas hoje no IEL, e a gente tem tido, sim, Fernando, dificuldade de não só achar o estagiário, mas também de achar o profissional de acordo com a necessidade da empresa. Fernando Nunes, deixa eu te fazer uma pergunta. E como que a pessoa que tem interesse, né, ela não sabe como que funciona a questão do estágio no IEL. Como que ela procura? Na sua opinião, vocês divulgam nas escolas? Ou ela mesmo, já através de informação, televisão ou outra coisa parecida, ela procura o IEL? Nós atendemos hoje em rede, costumo falar em rede, por quê? Porque, na realidade, nós estamos hoje dentro de quase todas as universidades, né, quase todas. Hoje mesmo eu estive em uma universidade fazendo a prospecção e o cadastro de alunos para o nosso banco de dados. Visitamos as escolas públicas também, porque para ser estagiário, o aluno tem que ter 16 anos, mas se ele tiver 14 anos, ele pode entrar no programa Aprendiz. Então, tem oportunidade para o particular e para o público. E para o público. E aí nós visitamos aí as escolas, as academias, para a gente captar esse aluno. Então a gente capta ele, cadastra ele no nosso banco de dados. Então o aluno entra no nosso site, ielgo.com.br/estágio. Ele entrando lá, ele faz o cadastro. E se ele tiver no perfil, ele já recebe a vaga aí para que ele possa fazer uma entrevista amanhã mesmo ou até hoje, se for a urgência da empresa. Então é bem simples, hoje é tudo muito digitalizado, né, muito digital, a gente está vivendo rápido. Então eu costumo falar que vaga de estágio, vaga de aprendiz nós temos, e muitas vezes a gente não tem o candidato para a vaga. Mas com esse monitoramento que vocês têm aí, também já ajuda, né, Fernando? Porque você já provoca lá nesse aluno e já coloca à disposição dele uma oportunidade, né, para ele, né? Porque muitas vezes a gente vê que às vezes os jovens, não todos, mas uma grande maioria, eles têm essa dificuldade de ir atrás, de procurar aquilo. Para o empresário que está nos ouvindo, hoje nós somos uma empresa de seleção que nós temos o maior número de talentos em nosso banco de dados. Hoje nós devemos ter aproximadamente 50 mil alunos cadastrados em nosso banco de dados para encaminhar para as empresas. E aí a gente está colocando aluno do ensino médio e aluno também do ensino superior. Então, o empresário que ele está nos ouvindo, quando ele busca no IEL essa seleção e esse encaminhamento, por que a gente encaminha com uma rapidez muito rápida? Porque eu tenho um banco de talentos muito bom. O nosso banco de talentos hoje, ele consegue atender a demanda do empresário que ele nos procura, porque a gente está diretamente com as universidades e também com as escolas do ensino médio. Rapaz, é admirável. Eu fico observando aqui que vocês trabalham de uma maneira que vocês realmente fecham o círculo aqui de uma maneira que pega até onde que a gente pensou que ia, vocês já estão lá.
Né? Quer dizer, por exemplo, o estagiário, ele está do lado de lá, mas ele ainda não está qualificado por um segmento A, de uma indústria, vamos dizer. Vocês já pegam ele, já oferecem um curso para ele já ir se preparando, está pronto para na hora que precisar também? Hoje nós personalizamos, em parceria com algumas empresas que nos convidam, quando a gente vai numa empresa fazer um diagnóstico e ela precisa de um profissional, a gente consegue também orientá-lo, capacitar ele no sentido de dar uma orientação para qual tipo de perfil daria para se colocar ou um estagiário ou também um aprendiz. Uhum. Então, até isso a gente faz a assessoria e o acompanhamento desse empresário. Então, é como eu disse para você, hoje não existe gente não capacitada, não só em Anápolis, mas também em Goiás. Hoje, em Anápolis, nós temos hoje aproximadamente 9.000 alunos só fazendo ensino superior. Só aluno fazendo faculdade, 9.000. Então, é um número grande de alunos, de todos os níveis. Então, o empresário hoje, ele está bem, realmente, a aquisição para ter esse profissional, tem muito profissional, muito aluno bom para que ele possa receber. E aí, o grande problema que nós estamos tendo hoje, que a gente percebe, às vezes, a falta do aluno pensar grande, ter uma visão de futuro a longo prazo. E a gente vê isso que os jovens que estão saindo do ensino médio, Fernando, a gente tem percebido o despreparo deles ao entrar na universidade. Então, a gente vê realmente que o ensino médio precisa... A gente está vivendo agora um período político e o que a gente gostaria é que os nossos gestores públicos pudessem repensar ao nosso ensino médio. Ele está obsoleto, porque ele não qualifica o jovem que está no ensino médio para o mundo do trabalho, e esse jovem, quando ele entra na universidade, ele já entra defeituoso, com problemas seríssimos, né? E aí a universidade também sofre, porque ele deveria ter tido a base bem feita para que realmente ele não vai dar problema lá no mercado. Isso. Rapaz, a coisa é incrível, né? Mas, Fernando, tá beleza. Então, e a questão do estágio, né, do aprendiz, vocês trabalham já com esse aprendiz para a área do comércio, da indústria, para o direito, para todos os segmentos ou não? Tem direcionado? Todos os segmentos. Hoje, a unidade IEL e Senai, nós temos hoje 1.200 jovens que estão sendo aprendizes nas empresas locais, seja indústria, seja comércio. Lembrando que a gente sempre cita aqui, Fernando, que o Senai, o foco do Senai atender o aprendiz é a indústria. O objetivo do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial é atender a indústria, e aí nós temos uma outra casa co-irmã, que é o SENAC, que é o Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial. Mas o IEL também, quando não tem demanda de atendimento ao SENAC, a gente consegue atender eles também via comércio. Então, a gente fala muito de parceria. O Sistema S, quando... A gente fala com orgulho do Sistema S, e aí a gente envolve também o SENAC, o SEBRAE e outras casas, porque realmente a gente trabalha junto para atender o empresário, seja comerciário ou seja um industriário. Rapaz, então o empresário tem que despertar para isso, né, Fernando? Ele procurar mais informação no IEL, né? Sim. Porque vocês têm muita coisa lá que eu tenho certeza que a maioria do empresário, uma boa maioria, né? Uma parcela conceituada aí que não sabe. Sim, e a gente cita com orgulho aqui também o nosso SEBRAE, que é um apoio muito grande para o pequeno empresário, pequeno e médio empresário. Então, você que é empresário hoje, que tem dificuldade na gestão da sua empresa, não só procure o IEL, porque procurando o IEL a gente dá o atendimento para você, mas o SEBRAE consegue te atender aí com um valor muito simbólico para você ter uma consultoria. E eu costumo falar muito hoje, o empresário hoje que ele entra em falência, Fernando, porque ele está despreparado. Mas ele tem algumas casas que pode atender ele, que é o nosso SEBRAE, que é o nosso SESI, SENAI. Tem realmente aí bagagem para capacitar esse empresário para não deixar ele entrar em falência. Perdido. Fernando, na sua opinião, o que você acha que atribui ao empresário em si dele não procurar, hein, rapaz? Ele não ter essa atitude de falar, não, deixa eu ir no SEBRAE, deixa eu ir no IEL, deixa eu ir no SENAC, enfim, naquele S que proporciona uma facilidade para ele. Tivemos uma gama grande, Fernando, de pequenos empresários que procurou o SEBRAE em período de pandemia para entrar no mundo digital, porque você sabe que, devido à pandemia, muitos empresários ficaram perdidos. E a gente teve uma gama grande de empresários que bateram a porta do SEBRAE. O SEBRAE, muito feliz, desenvolveu realmente aí algumas plataformas para capacitar e orientar esse empresário
para não fazer ele entrar em falência. E a gente teve bons resultados. Então, esse empresário, muitas vezes, ele não procura por falta de conhecimento. Então, você que é empresário, você que está aqui não só em Anápolis, mas também em outras cidades, toda cidade tem uma unidade aí do Sebrae para te dar esse atendimento, para fortalecer sua empresa, fortalecer sua marca e fazer também você crescer e ser competitivo. Então, o empresário tem que começar a aprender a prevenir, né, Fernando? Prevenir, porque esperar chegar numa situação que, infelizmente, está tão próximo de fechar a empresa, sendo que você pode muito antes. Começou a perceber algo ali que está dando um prejuízo ou está tendo uma dificuldade, né, Xará? Tem que procurar, porque vai antecipar tudo isso, todos os seus problemas e vai te dar um norte muito valioso para que você possa prosperar. E o interessante, Fernando, que as empresas grandes, a probabilidade delas quebrarem, falirem, é muito maior do que o pequeno. Porque o pequeno, ele está entrando hoje no mercado muito fortalecido. O empresário hoje, que ele está começando a sua empresa, ele está entrando muito mais capacitado para o mundo do trabalho, né? Também para o mundo do seu negócio, do que há 40 anos atrás. E aí nós temos as grandes companhias que elas estão ficando para trás porque os pequenos estão entrando fortalecido. Então eles estão se preparando mais. A gente vê isso lá no Sebrae, a gente vê isso lá no IEL, a grande procura para esse empresário se atualizar, para ele ver realmente o que está acontecendo no mercado e ele não ficar fora desse conceito de consultoria. Está alinhado ali com o que está acontecendo na realidade, no momento. No momento. Fernando, e a duração do estágio? Como é que é o processo de duração do estágio? Para ser estagiário, o primeiro passo é o empresário fazer o convênio conosco. Esse convênio de parceria, a gente fala muito em parceria, ele não tem nenhum ônus para a empresa. Ele fez o convênio conosco. A partir desse momento, ele está credenciado a ter o estagiário. Esse estagiário pode ficar 2 anos na empresa, até 2 anos. Não cria nenhum vínculo empregatício. Pode cancelar o contrato a qualquer momento. Pode ser empresário ou também o próprio estagiário pode pedir esse desligamento. Não paga salário para esse estagiário, paga aí uma bolsa de complementação educacional. E ele faz 6 horas por dia, 30 horas semanais. E o mais importante, formar esse estagiário para ele crescer na empresa. De acordo com a necessidade da empresa. O prestador de serviço, igual eu te falei anteriormente, um advogado, ele pode ser um parceiro da IEL? Sim. Ele tem lá uma vaga de estágio para um estudante de direito? Pode também? Pode. Para ser parceiro do IEL, você pode ser empresa pública, privada, terceiro setor, né? Algumas instituições que realmente têm esse vínculo conosco aí, aos prestadores de serviços. Todos. Contador, médico, todos. Podem nos procurar que a gente atende eles com o maior prazer. Que interessante, tá vendo? É muito bom mesmo. Beleza, e a questão que você falou do pagamento para o estagiário, que valor que seria? Fernando, essa pergunta ela é interessante, né? O estagiário ele não ganha salário, ele ganha uma bolsa de complementação. Quando o empresário ele nos liga lá e pergunta para nós assim, quanto eu pago para esse estagiário? Eu pergunto, você quer um estagiário do ensino médio ou ensino superior? E aí a gente fala, olha, existe valor de mercado, mas quem define o valor da bolsa é o empresário. A média que está se pagando hoje para um aluno do ensino superior é R$1.000, o valor da bolsa, por 6 horas por dia, 30 semanais até 2 anos, e para aluno do ensino médio, uma média de R$500. Então, esse é o valor que está se pagando para o ensino médio para o aluno do ensino superior. Às vezes o empresário acha que é muito mais, né, Fernando? Não, com certeza. Ele provavelmente deve pensar, vai ser uns R$2.000, R$3.000, né? É porque se você contrata um seletista, paga para ele R$1.200, tem os encargos. Rescisão contratual, férias e 13º. O estagiário não, você paga a bolsa para ele, se ele for bom, continua, se ele não for, faz o cancelamento do contrato e todo mundo fica feliz. Porque não penaliza o estagiário nem a empresa. Então, o estágio, eu costumo dizer que o estágio ele foi feito, né, criado, isso já há 53 anos atrás, para ajudar o empresário. Então, a gente sabe que a carga trabalhista hoje ela ainda é pesada, a nossa tributária está arrebentando com o empresário, e a gente sabe que existe algumas coisas no setor público que precisa realmente se voltar para beneficiar o nosso empresário. Algo que você falou também que é muito interessante, vale a pena você ouvir novamente, é que você pode romper o contrato no momento que você quiser. Não adaptou com aquele aprendiz lá, não tem interesse. Né? Não é algo que vai forçar você a ter essa pessoa lá 1 ano, 2 anos, não. Né? Porque às vezes quando vem da entidade, a pessoa
ela liga muito com o público, né? Uma imposição, não tem isso. Deu certo, o aprendiz está indo bem, você está tendo resultado, ele também está tendo, vai continuar. Se não, olha, não deu certo, você pode romper a qualquer momento. Isso também é muito interessante. Viu, nós temos um volume hoje grande de empresas parceiras conosco em Goiás. Só aqui na nossa regional nós temos 2.000 alunos estagiando pelo IEL Anápolis e aproximadamente quase 12.000 alunos aqui em Goiás. Então nós temos um percentual bom. Nós temos unidade hoje em Anápolis, Rio Verde e Catalão, Itumbiara e Lusiânia, e uma unidade base em Goiânia, onde está a nossa administração. Então, a gente consegue atender aí todos os municípios. Então, você também, que é de outro município, pode fazer convênio com o IEL, pode nos ligar e a gente orienta a unidade base mais próxima para te atender. Fernando, agora nós falamos muito sobre o estágio. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos que oferece o IEL. Quais são os cursos que a IEL oferece à pessoa interessada? Na realidade, um ponto importante dessa pergunta, Fernando, é que nós formatamos o curso de acordo com a necessidade da empresa. Então, nós temos hoje curso de liderança, tá? Nós temos hoje cursos voltados para a área da qualidade, nós temos hoje pós-graduação. Então, você que está nos acompanhando aí e já está concluindo aí o seu ensino superior, o IEL nós temos hoje uma pós que o aluno ele vai formatar a pós-graduação de acordo com a sua necessidade. Nós temos lá um hall de cursos, de módulos, e ele vai personalizar a pós-graduação que seja de acordo com a necessidade dele. E ele pode fazer a pós-graduação em até 6 meses. Então, ou seja, ele é uma pós-graduação híbrida, né? Ou seja, o aluno ele participa desse momento de estudo e de conhecimento e ele finaliza no período que ele acha conveniente para ele. Ele vai administrar ali de acordo com o tempo disponível. Com o tempo disponível dele. Então, quanto mais ele estuda, mais rápido ele consegue pegar aí o seu diploma. Hoje facilitou muito. Facilitou. De Deus. Antigamente era... Apesar, Fernando, que olhando aí a questão do híbrido, né, o ensino que se popularizou em Goiás, a questão dos EADs, também chegou com força pós-pandemia. Antes da pandemia, estava muito lentamente, mas a pandemia chegou e realmente acelerou. É algo que eu admiro muito. Eu me adaptei a essa questão híbrida, né? Que é uma oportunidade para quem quer estudar, perdeu tempo. É isso que você falou, é importante, Fernando. Quem quer estudar, quem quer vencer na vida, quem quer alcançar seu sonho, quem quer alcançar o sucesso. Hoje, conhecimento não falta. Hoje nós temos conhecimento em todas as plataformas hoje que o Google oferece, tanto para o aluno, tanto para nós que já formamos, temos aí uma caminhada já de conhecimento e a gente está sempre buscando aí nas plataformas. Mas, na sua opinião, quais são os cursos que são mais procurados, Fernando? Na realidade, hoje a gente tem uma gama grande, porque de cursos, tem curso que é voltado para a indústria, a gente direciona para o Senai. O Senai hoje tem quase 500 cursos no seu portfólio. Nossa, então hoje, por exemplo, uma empresa que é um curso na área de empilhadeira, não é competência do IEL, mas a gente sabe que o Senai tem essa competência. Fernando, eu quero um curso na área da CIPA, né? Semana da CIPAT, eu quero um curso na área de segurança do trabalho, a gente indica lá ao nosso SESI. Enfermagem, o nosso SESI. Fisioterapeuta. Eu quero um curso de gestão, curso de liderança, formação de pessoas, né? IEL. Aí a gente entra muito nessa linha. Então, as nossas casas, SESI, Senai e IEL, a gente trabalha muito junto, compartilhado, porque o que é demanda do IEL a gente atende, o que é demanda que chegou para nós não é do IEL, a gente direciona para as nossas casas co-irmãs, para elas nos ajudarem. A missão é preparar a pessoa, preparar. Né, Fernando? Hoje mesmo a gente tem o nosso Senai, está dentro de uma indústria, fazendo a CIPAT dentro de uma empresa. Então, é uma semana inteira capacitando aí a segurança do trabalhador. Então, está lá o SESI e o Senai fazendo esse envolvimento com o trabalhador. Para quê? Para que evite-se o acidente de trabalho. Então, tem sido isso que a gente tem feito. Aqui aí em Anápolis, a gente tem 2 unidades do SESI, uma unidade do Senai e uma unidade do IEL. A gente trabalha muito junto, porque a federação, a FIEG, foi criada para isso, né? Para a gente dar esse apoio para o nosso empresário. Rapaz, então, que bom, hein, Fernando? Interessante. Ela abrange toda a profissão. Toda a profissão. Nós estamos hoje dentro de uma pequena empresa até uma empresa multinacional. Nós estamos, por exemplo, dentro de uma mineradora. Então, a gente atende hoje, a nossa regional vai até Porongatu. Então, nós temos hoje unidades que a gente faz atendimento via Senai. Então,
O grande objetivo, Fernando, é a gente não deixar o empresário desamparado quando se fala em qualificação do trabalhador goiano. Então, se nós temos a competência de finalizar 2022 com quase 500 mil de deu capacitados, certo, né, Fernando? Tá dando certo e tem tudo para melhorar mais ainda, porque é muita gente mesmo. Muita gente. Muita gente, 500 mil pessoas é mais do que a população de Anápolis mesmo. Né? Fernando, e outra coisa, você falou anteriormente, mas esse jovem aprendiz, então é para o jovem mesmo, né? E tem alguma oportunidade para pessoa de maior idade? Vocês têm também ou não? Sim, na realidade, o que acontece? De maior idade, assim, né? Lá vai até o jovem aprendiz de quantos anos até? Na realidade, o jovem aprendiz é de 14 a 24 anos. 24 anos. Tá? E esse jovem aprendiz, ele tem que pensar que quando ele entra numa companhia, ele entra para crescer. Então, nós temos uma indústria farmacêutica aqui, grande parceira nossa, que só ela tem 300 jovens aprendizes. Contrata tudo via IEL e Senai. Então, de 14 a 24, ele entrando nessa companhia, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Então, e aí nós temos o estagiário não tem idade limite, né? A partir de 16 anos, eu tenho estagiário hoje com 60 anos estagiando. Olha, ele já falou a minha língua, né? Tá eu tenho estagiário de 45 anos que está lá estudando, ou seja, não teve oportunidade passada e hoje ele está ali, voltou para a faculdade, está se personalizando para a sua profissão. Então, ele acaba aí entrando numa empresa e fazendo a diferença. Isso aí foi muito bom, viu? Porque às vezes a pessoa que já está com a idade mais um pouquinho avançada, não quer dizer que está, né, desativado 100%, mas às vezes ele fica meio perdido, né, Fernando? Sim. Fica assim meio receoso, acaba sentindo meio que não vai dar mais para ele. Olha aí, então, meu amigo, você pode deletar esse pensamento. Na IEL tem vaga para você de 30, de 20, de 40, de 50, de 60, de 70. O que a gente tem sentido, Fernando, o que tem distanciado o jovem, né, do conhecimento, a gente tem visto isso pós-pandemia, muitos jovens não retornaram ao ensino médio, muitos jovens não retornaram à universidade. A gente viu que houve um número grande de alunos que abandonaram a educação. Então, o governo ele vai ter que ter uma força-tarefa a partir do ano que vem para incentivar esse aluno do ensino médio a retornar para a sala de aula e também incentivar o aluno do ensino superior. Hoje, a gente perdeu mais ou menos aqui em Anápolis quase 5 mil alunos, computando aí só do ensino superior. Anápolis tinha 16 mil, hoje nós temos 9 mil, então é uma proporção muito grande. Então, é devido à crise, devido à instabilidade da economia, alguns cortes que a família teve que fazer. Houve isso não só em Anápolis, mas também no Brasil inteiro. Mas o ano que vem, a gente precisa, o governo tem que olhar a educação com mais prioridade, com mais carinho. Você falou um negócio, Fernando, que eu acho que vai ter uma mudança mesmo. E a questão da preparação do aluno, né, que na questão universitária e também nos colégios, o ensino está deixando a desejar, Sim. Vamos dizer por aí. Espero que em breve venha já com essa mudança também, né, Fernando? Para já preparar melhor na base, para que seja melhor aqui na faculdade, para que seja melhor ali fora, né, como um prestador de serviço. O que a gente sempre fala, Fernando, que o jovem não deveria entrar primeiramente para a faculdade. O jovem deveria primeiramente entrar para um curso técnico. Ou seja, e aí a gente fala muito no ensino médio. O ensino médio ele deveria ser concomitante ao ensino técnico. Então, ele faz o ensino médio em contrapartida de imediato um curso técnico. Concordo. E dali ele vai se desenvolver. Então, hoje a gente vê que o ensino médio, e aí os nossos governantes têm uma responsabilidade muito grande de repensar a educação. O ensino médio hoje ele não serve para nada. Então, a gente vê que o ensino médio, o jovem que está no ensino médio hoje, ele chega muito cheio de deficiência, e aí a gente precisa pensar como que a gente vai concomitar esse jovem a passar o dia todo no ensino. Então, ele deveria estudar de manhã o ensino médio. Tem uma dificuldade imensa, né, Fernando? Muita dificuldade. Muita dificuldade, porque aí ele vai sofrer muito, sendo que ele poderia já chegar motivado, né? E aí nós temos um outro problema, nós temos aí a pandemia atrasou, segundo os especialistas, atrasou aí em 10 anos o nosso conhecimento, porque nós ficamos 2 anos sem educação. Então, a pandemia chegou, os nossos governos estaduais municipal e estadual não conseguiram fazer com que esse jovem não parasse,
e aí a gente teve uma evasão grande de alunos, e aí nós ficamos 2 anos parados, então esse retrocesso vai, daqui 10 anos, a gente vai voltar à normalidade. Mas você não acha que se mudar, tiver essa mudança educacional para melhor, não antecipa esses 10 anos? Porque nós já estávamos vivendo uma educação fraca. Fraca. Né? E não adianta ninguém querer defender e ninguém está falando mal de nada aqui, não. Né? Nós estamos falando de uma realidade, que realmente é o que o mercado vive. E o próprio profissional sai da faculdade, ele está um pouco despreparado, ele tem a dificuldade mesmo, né? O aluno também tem a dificuldade de aprendizado, de tudo isso, e mais ainda na questão técnica, isso aí já bate há tanto tempo, hein? É impressionante como o governo, né, não desperta para isso, a gente fica por entender o que acontece, por que não faz essa junção aí, ou então pelo menos paralelamente o técnico, igual você falou, né, com a escola, que a pessoa já sai, ela já, poxa, já está preparada, vai surgir a oportunidade, se não surgir a oportunidade, só por ele estar preparado, ele próprio vai criar a oportunidade, né, se facilita tanto, por que tem essa insistência educacional de manter um ensino que não dá o resultado, que investe bilhões de reais e não dá resultado? O que a gente sente, Fernando, e a gente fala com toda propriedade aqui, é que os nossos governantes, eles não têm projeto de governo, eles têm um projeto de pessoa, de indivíduo, isso é muito ruim. Então você pode ver que um governo entra, ele pegou um governo que era do Fernando, não, agora desmancha tudo que o Fernando fez e é meu. Então deveria se criar uma lei, né, para que os governos criassem um projeto a longo prazo. Então a gente pega essa visão da educação, porque eu fiz na minha época, que há um tempo atrás tinha o ensino médio, que tinha lá contabilidade, né, tinha lá o técnico em enfermagem, tinha lá o técnico em administração, tinha lá o técnico em magistério. Que bom. E aí se desmanchou. Eu fiz o magistério, né, na época era o ensino médio, junto com o magistério. Então eu fiz o magistério. Então eu já estava pronto para entrar numa sala de aula e dar aula. Hoje, pedagogia, a gente vê que as salas de pedagogia não tem professores. Hoje, se uma escola pedir um aluno de pedagogia, o IEL tem dificuldade de fazer o encaminhamento, porque o número de alunos em pedagogia está muito pouco. Então, mudar a roda, não, a roda está pronta. O governante, e aí a gente tem que falar os nossos governantes, eles não precisam de inventar a roda, ela está pronta. É só dar uma melhorada nela e a gente tocar o país para frente, é isso que a gente está precisando. E é incrível, né? É uma questão de lógica. Não é possível que deixe a educação ir para satisfazer apenas politicamente, né? E tá indo, não, mas tá indo para o buraco. Não, tudo bem, vamos para o buraco. Poxa, o que é isso? Está lidando com o ser humano, é o brasileiro, né? Tem que investir mesmo, tem que qualificar mesmo. É assim que o país cresce, né, Fernando? Com trabalho, com pessoas preparadas, com gente que quer trabalhar, com gente que quer estudar, gente que quer crescer. Aí sim o desenvolvimento é real e verdadeiro. Ao contrário, nós vamos ficar aí patinando, mas quanto tempo? E assim, a gente está chegando agora à indústria 4.0, e aí você que é empresário, você que está se reinventando a sua indústria, está se robotizando a sua indústria, né? Está se mecanizando, e aí a gente vai ver também algumas áreas na empresa que não vai ter mais a mão humana, né? A gente está caminhando para isso. Digitalizado. E aí, a minha preocupação... Robotizado. A inteligência artificial, né, tudo feito por um robô. E aí a minha preocupação, Fernando, é essa geração que está vindo, porque eu e você, nós estamos já na meia geração, né? Estamos caminhando para isso. Chegando... Nós somos um pouco mais felizes, porque a geração que está vindo aí, ela vai ter muito mais dificuldade. Porque imagina uma indústria que tem 5.000 colaboradores e ela robotiza. De uma paulada só, ela consegue tirar 5.000 pessoas na linha de produção. Uma pessoa teve que dar uma entrevista que agora tem robô que aperta não sei quantos parafusos de uma vez. Sim. Quer dizer, ele tirou quantas pessoas do trabalho? Nós temos um cliente nosso, aqui na região do norte goiano, que ele contratava nesse período da entre-safra, mais ou menos aí 3.500 pessoas para o corte da cana. No cutelo ali. Na mão mesmo, né? E esse empresário, ele comprou uma colheitadeira, e ele conseguiu tirar aí 4.000 pessoas, ou seja, 4.000 pessoas hoje estão no subemprego. Nossa, então é um questionamento que a gente precisa fazer, tem porque a nossa classe empresarial, apesar que, lamentavelmente, eu
desconfio muito da classe política, eu acho que os nossos políticos são péssimos em gestão, são péssimos em pensar no país. A maioria dos nossos governantes não estão interessados no nosso povo, lamentavelmente, né? Deveriam se ter realmente projetos voltados para o povo, para a população. E a gente ainda tem, Fernando, escola que é palafita. Isso é uma vergonha a gente falar isso aqui, para você que é empresário, está aí nos ouvindo, escola que não tem estrutura. Pessoas que vão para a escola porque a única alimentação que a pessoa tem no dia é a alimentação da escola. E a gente vê muito dinheiro gasto hoje no setor público. Tá? Você pegar o salário hoje de um governante é uma vergonha para o país. O trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar R$ 1.219, enquanto um político hoje ele abocanha um valor altíssimo do benefício. Tudo mais, né? Não, mas nós vamos ter esperança, fé, que vai mudar. E agora, mude também. Né? A gente tem que mudar também. Porque amanhã eu posso ser um governante e lembrar até dessa conversa com o Fernando. Aí prestar um bom serviço de qualidade, mudar a história, porque não é fácil, né? A gente sabe que tem, né, pessoas que estão aí no órgão público há milhares de anos, quase milhares de anos, né? Muitos anos, que não quer sair de hipótese nenhuma. E se alguém quer fazer algo novo, eles não permitem mesmo, eles são obstáculos assim declarados. Não queremos que o país cresça, porque se crescer a gente perde essa oportunidade. Só pode ser. Eu até sou contra a reeleição. Na realidade, não deveria ter reeleição. O pior câncer que tem no nosso país é reeleição. Você pega aí político de 50, 60, 70 anos, a população tem que votar no novo, tem que mudar, Fernando. Isso não é bom. Até vereador, podia ser só um mandato. Isso não contribui, mas a população precisa dar a resposta. Precisa. Fernando já tem 3 mandatos, então nós vamos ter que substituí-lo. Né? A gente tem que pensar isso. Né? Então, a gente vê isso aí no setor público, mas a federação, o IEL, a gente, juntamente com o SESI e Senai, a gente tem um carinho muito de trabalhar junto com o empresário, a gente quer que a empresa cresça, apesar que ser empresário no Brasil não tem sido fácil, a gente tem percebido a carga tributária muito pesada, do outro lado a gente vê o governo dando incentivo, benefício para a população, eu também não vejo isso com bons olhos, não vejo, o governo ele tem que criar emprego e renda, gerar emprego, pôr o povo para trabalhar. E aí a gente tem um outro problema, porque se o governo está pensando em dar R$1.000 o ano que vem de ajuda, auxílio emergencial, isso é uma vergonha para o país, Fernando. Isso paralisa o país. Imagina se eu te der R$1.000, você não vai trabalhar. E nós temos muito jovem hoje que, lamentavelmente... Prefere os 1.000 para não trabalhar do que 10.000 trabalhando. E aí você para a indústria. Porque se você não tem gente para trabalhar, você para. Então o governo, assim, ele tem que criar prioridade. Tem gente que precisa, a gente sabe disso. E merece, né? Mas porque está precisando, mas tem gente que 90% das pessoas que pegam hoje a ajuda do governo não deveria ser ajudado pelo governo. O governo tem que gerar emprego e renda, pôr o pessoal para trabalhar, para estudar. É a única forma do Brasil se tornar um país de primeiro mundo. Não tem outro mecanismo. Não tem. Não tem. Uai, como é que vai crescer um país sem ninguém trabalhando, Fernando? Mas quem que vai construir, quem que vai criar os... Não tem como, não, é trabalho mesmo. Não tem outra maneira. Mas, olha, eu fiquei muito satisfeito com a sua presença, viu, Xará? E eu fiquei impressionado com a dinâmica, a missão do IEL, rapaz. Sim. É algo que ela é grande. Grande. Né? A gente, às vezes, que vê comentando, limita alguma coisa por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Né? Sabendo, por exemplo, oferecer, já ter tirado... colocado no mercado, aliás, 500 mil pessoas no estado de Goiás, não é coisinha de pequena. Começou pequeno, mas agora já está com uma atuação de grande e ajudando milhares de pessoas no nosso estado. 53 anos, quer dizer que é uma instituição que tem nome, credibilidade e ajudou muito, né, o nosso povo goiano. Então, é com orgulho que a gente vem aqui representar uma instituição tão nobre como a federação. Estamos há 70 anos, né, por meio da FIEG aí, representando essas casas, SESI, Senai e IEL, ajudar o nosso povo, ajudar o nosso país, ajudar a nossa sociedade. Essa é a nossa missão, contribuir para que a gente desenvolva empresas e empresários, porque aí todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E olha, fica uma dica, você está querendo um curso, está querendo uma oportunidade de trabalho, procura a IEL, se informa, dá uma ligadinha lá, se informa, entra no site que o Fernando vai falar agora para nós, as redes sociais, o site, o telefone,
procura, não fica pensando demais não, porque às vezes a gente pensa demais, esquece da ação. Então, liga lá, olha, eu queria me informar, o que oferece isso, aquilo, tal, provavelmente no site já está lá tudo, e eu vou deixar para o Fernando agora orientar você, como é que você vai ter todas as informações assim rapidinho. Primeiro passo, você entra no nosso site, elgol.com.br, lá tem todas as informações para você contratar um estagiário, contratar um aprendiz. Temos aqui 2 unidades base aqui, forte, nós estamos aqui juntamente com o SESI e Senai, ali para atender você que é empresário, pode nos procurar para a gente dar esse apoio. 2 unidades do SESI, uma na Jaiara, uma no Jundiaí também para te atender. Não deixe de contratar um estagiário, é bom para a empresa, é bom para a sociedade e é mais importante ainda para a cidade. Abrindo oportunidade para um aluno que foi aluno, é aluno, capacita, orienta e treina ele para você ter ele aí para crescer junto com a sua empresa. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá bom? E a você, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.